Então, eu estou apresentando aqui Carol, a palestrante, ela tem 20 minutos, tá? Boa apresentação. É com você, Carol. Primeiro, vamos esperar abrir o PowerPoint, tá, Carol? Oi, boa noite, todos, todos vocês. Estou muito feliz em estar aqui participando. Meu sinal é esse aqui, e o meu nome é Carol. Então, eu vou falar sobre Libras, né? E essa troca com português escrito, para no sentido de ampliar culturas e também visão de mundo, né? Eu tenho experiência já com ensino, 8 anos, numa escola que o sinal é esse, né? É o SUVAG, daqui de Pernambuco, né? Foi o primeiro SUVAG que começou com a metodologia do INES, né, de oralizar, e aí depois a gente foi adaptado e a gente conseguiu ter dentro do SUVAG uma escola bilíngue para surdos, tá? E aí eu ensino lá já há 8 anos e vou começar aqui a palestra. Então, como eu falei, né, já tem muito tempo que as pessoas tentam descobrir um jeito de ensinar surdos, né? Porque não tem, na verdade, nada pronto. Como que ensina português para surdo? Então, por isso que eu queria até agradecer, né, a Simon, porque eu não esperava ser convidada, e aí agora eu percebi, né, que é um momento que, como a gente está usando redes sociais, muito chat, né, o povo surdo está num momento, assim, privilegiado, né, para fazer essa troca, de fazer contatos com pessoas, encontrar, e a gente está debatendo, né, sobre a didática, como ensinar os surdos, estratégias de ensino, de muitas disciplinas também. Então, é um momento bem especial, assim, para a gente pensar, né? Porque tem alguns surdos que eles conseguem ensinar português também, né? Então, assim, é um momento deles mostrarem como que estão fazendo esse trabalho, né? E aí, é isso que eu estou aproveitando aqui. Eu fiz essa apresentação e eu descobri que tinha uma pessoa já que trabalhava, um surdo, que ensinava português escrito, né? E aí eu devia ter pesquisado mais, né, dessa fonte para mostrar para vocês, mas aí agora, como a gente vai ter duas palestras, né, e vai ser com esse tema bem importante, que é super valioso para a gente, né, da história do povo surdo lá atrás, né, e a gente está vivendo um momento bem importante de troca, de experiências, né. Então, o que eu descobri, né, com em ensinar alunos surdos, porque eu percebi que eles sempre pensavam, né, assim, tinha meio que uma cultura negativa com relação ao português, porque eles diziam que o surdo não tem muita facilidade em aprender português, tem muita dificuldade, e aí eu via sempre isso dos meus alunos, né, eles reclamando, porque tinham experiências em casa, porque geralmente são filhos de pais e mães ouvintes, né? A maioria. E aí eles entram na escola, esses alunos surdos, eles ainda não têm
uma língua de sinais pronta, né? E aí, quando encontra o português, pior ainda, né? Ou eles não têm um costume de ler, eles não têm muitas possibilidades de conversar em língua de sinais em casa, com a família. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou ensinar esses alunos português, né? E aí a metodologia que eu usava é como ensinar português para uma pessoa estrangeira, né? De outro país. Não conhece o português, não conhece as regras do português, né? Não como é ensinado nas escolas. Por exemplo, pessoas que moram nos Estados Unidos e vêm para cá e quer aprender o português. E aí eles estudam em livros que usam uma metodologia diferente, não é como ensinar o português para quem é daqui. Então, tem uma coisinha que eu também percebi. Por exemplo, as pessoas comparam, né? Por exemplo, no caso dos ouvintes, como é que eles aprendem o inglês? Pessoas daqui do Brasil, quando vão aprender inglês. Não é fácil também, né? Mas eles conseguem aprender rápido, né? E aí eu percebi uma coisa, que o surdo não tem como comparar, que ele vai aprender também o inglês, né? Rápido. Eu gosto de comparar de outra forma. Se o ouvinte vai aprender chinês, a escrita, né? Do Japão, não é fácil também, né? Então, é isso que a gente precisa comparar. O ouvinte não consegue aprender também muito bem a língua do Japão, né? Da China, que tem uma escrita totalmente diferente. Então, é isso que a gente, uma pessoa surda ou DA, é muito difícil, porque é como se fosse outro mundo, né? O mundo dos ouvintes. É diferente. A percepção que eles têm, por causa do sentido da audição, né? Se torna mais fácil. Mas aí, para o surdo, como é que vai ser isso? Não é dessa forma, né? Porque o surdo não tem esse sentido da audição, né? E aí eu percebia isso nos alunos, que eles não queriam aprender português, não tinham vontade. E aí eu tentei pesquisar, estudar qual a melhor metodologia, qual a melhor didática, né, para a gente utilizar. E uma coisa que é muito importante que eu percebo é que para o surdo, ele precisa primeiro acreditar, né? Porque os meus alunos eu sempre falava, mas espera aí, qual é a referência que você tem, que você conhece assim, de uma pessoa surda que escreveu um livro, por exemplo? Os alunos não conheciam, né? E aí eu precisava mostrar para eles uma referência de um surdo que foi protagonista nesse sentido, né? De escrever. E aí eu precisava mostrar um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem a Karen, né? Que escreveu um livro. E aí eu parti desse princípio, né? Para os alunos verem que eles são capazes também, que eles podem aprender o português escrito, né? E aí foi dessa forma que eu comecei a organizar. E aí eu vou mostrar como que fiz lá. Então, também meus alunos surdos, a maioria sabe Libras, né? Mas não sabe escrever português. Por exemplo, esse sinal aqui. Qual o nome desse sinal? Ele não sabia, né? E aí, o sinal de cultura. Ele sabia o sinal, mas não sabia
a palavra, né? Saber o significado das palavras é importante, né? Então a gente precisa também estudar, aumentar a capacidade deles de entendimento, né? E era isso que faltava. Então, eu procurei como que eu ia fazer para eles verem, por exemplo, uma pessoa que é referência de protagonismo, né? Para eles terem vontade também de conhecer mais o português, de aprender, não ficar usando uma referência, por exemplo, em livros de pessoas ouvintes, não. Pegar um livro de uma pessoa, de um autor surdo, né, para mostrar para ele um exemplo de uma pessoa surda que conseguiu, né, que é capaz de escrever em português. Também mostrar dentro da história do povo surdo, né, para que eles pudessem ter uma ligação maior com o português escrito, de entenderem que também são capazes, né? A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso aqui. Aqui eu falo um pouquinho da metodologia e da didática que eu uso com meus alunos. Aqui eu botei errado, mas é ensino fundamental 2, né? Que é oitavo e nono ano. Essa metodologia era usada com turmas do oitavo e nono ano. Porque eu ia mudar para outra escola, né? E aí eu precisava ensinar para eles isso, para eles terem interesse, né? Porque era um momento deles terem mais interesse pelo português escrito, né? Eles já tinham a identidade deles como surdo, né? Não precisava me preocupar com isso, porque eles já tinham pronto isso na cabeça deles e a maioria dos alunos, eles faziam redações, textos bem pequenos, né? E aí eu perguntava para eles se eles já tinham lido algum livro, a maioria respondia que não, que nunca tinha lido um livro na vida. E aí eu pensei como que eu faria essa estratégia para eles terem interesse. E aí os alunos sempre preferiam sinalizar, né? Porque eles falavam sempre, ah, não, porque português é difícil, eu não sei ler, não consigo, não tenho capacidade. E aí eu lancei um desafio, né, com eles, tive a ideia de como que eu faria isso. E aí eu descobri duas coisas bem importantes. Que aí o que a gente fez? Eu comecei a instigar os alunos para eles terem interesse em conteúdos relacionados ao mundo surdo, né? E aí eles começaram a ter realmente mais interesse, porque é uma história que está dentro deles, né? Tipo, é como se ele estivesse pensando, é da minha vida, né? É outro surdo, mas assim, também está falando de mim, porque e aí os alunos começaram a descobrir, né? Ah, mas essa pessoa, ela é surda. Eu dizia, sim, foi ele que escreveu esse livro e ele é como uma marca, né, na história. E aí eles começaram a se interessar, começaram a ler esses livros, né? Mas antes, eu fiz um trabalho com eles e aí eles aceitaram, né, de descobrir e conhecer esses livros. Aí eu apresentei para eles, mostrei para eles pegarem, para eles sentirem o livro, né? Sentir o cheiro, o tema, o título, o autor, metodologia, né? Então eu precisava explicar detalhadamente isso aí, cada ponto, né, para eles, antes de eles começarem a ler o livro, né? E aí, então, eu pensei em dar, porque tem muitos livros, né? Tem alguns livros de autores surdos, mas eu queria que meus alunos aprendessem, por exemplo, temas relacionados
a história do povo surdo, né? O movimento, as coisas que aconteceram, inclusive nos Estados Unidos, né? Como uma referência para o surdo, né? Lá nos Estados Unidos, que a gente tem uma faculdade lá bem famosa, que é a Gallaudet. Então, eu pensei, né? Eu vou pedir para cada um deles comprarem esse livro desse autor, que é Oliver Sacks. E aí, o sinal que eu criei, né? No caso, para o livro dele, a gente criou, ao invés de usar livro, a gente faz assim, esse sinal para livro, né? Mas aí eu não pedi para eles lerem o livro todo, eu pedi para eles lerem principalmente o que fala sobre a história dos surdos, né? Que é o capítulo 3. E aí eu pedi para eles lerem esse capítulo 3 do livro de Oliver Sacks. Eles leram, né? E aí a metodologia que eu utilizei para eles irem tendo contato com o português foi dessa forma, como eu tinha falado antes, né? Porque, assim, até para pegar no livro, a gente marcou um dia, um passeio para conhecer a biblioteca, porque alguns alunos não conheciam a biblioteca. Então, eu marquei um dia para ir passear, a gente foi todo mundo de ônibus, para conhecer uma biblioteca, como que é lá, pegar, escolher um livro, olhar. E aí, então, foi dessa forma que a gente começou a fazer a leitura, e eu pedi para eles sinalizarem as palavras que eles não conheciam, né, com o marca-texto no livro. E a gente foi, dentro desse capítulo, eu perguntava o que, que eles não entendiam, eles me diziam, a gente ia explicando, eu ia explicando para eles algumas palavras, né, fui mostrando para eles dentro do vocabulário, fazendo uma troca com eles, né. Então, tinha muitas palavras que eles não conheciam. E aí, resumindo, né, eu, eu fiz, eu dei, né, dessa forma, uma troca para os alunos surdos conhecerem o português escrito, né, porque eles puderam adquirir mais conhecimento da história do povo surdo usando o português escrito, né. Então, alguns textos a gente pode aproveitar, né, para trabalhar isso com eles. Palavras, tem muitas palavras que eles não conhecem, né? Então, aproveitar. A gente pode utilizar, por exemplo, os antônimos, né? Feio, bonito, gordo, magro. E aí, nesse momento, aproveitar e colocar alguma coisa de interesse deles, né? Nesse caso, eu utilizei a história do povo surdo, né? Como que eles podem adquirir mais conhecimento utilizando, inclusive, o português escrito, né? E aí eu pedi para eles fazerem um resumo também, em forma de um texto escrito, né? A gente levou algumas semanas eu estimulando eles, motivando eles para eles quererem ler mais, né? Porque eles sentiram também vontade de ler, porque é um texto que fala sobre a história, né, dele, a própria história do aluno estava sendo contada ali, então eles começaram a ter muito interesse em aprender realmente o português escrito, porque eles se identificaram com aquele autor, né? Uma pessoa da faculdade de Gallaudet, lá nos Estados Unidos, falando sobre a luta dos surdos. Então, assim, é muito instigante, né? Então, eu percebi que eles tiveram vontade realmente de aprender mais palavras, né? E eu utilizei essa metodologia e foi bem rico, porque, assim, foi duas coisas em uma só, né? Eles aprenderam sobre a história do surdo e aprenderam português, né? Então, assim, foi uma estratégia que eu lancei para que eles tivessem realmente essa vontade de aprender mais, né? E também contar sobre a história, né, dos surdos. E eu descobri que
que eu tenho uma referência, né, de protagonismo surdo, porque tem um escritor, um autor importante, né, que fala sobre a história, e aí os alunos começaram a ter muito interesse, e esse tabu foi quebrado, né, aquela cultura negativa que eles tinham sobre o português, escrito principalmente, eles perceberam que dá para eles conseguirem obter conhecimento através do português escrito, né? E é muito rico para eles isso, principalmente quando está num tema que eles têm realmente interesse, né? Que é super importante para eles aprenderem também como que escreve o português, né? E é só. Então, é isso. Certo? Ótima sua palestra, no momento certinho, mas tudo bem. Vamos ver se a gente marca outra palestra, certo? Para você vir. Maravilhoso. Você quer estender um pouquinho mais? Tá faltando muita coisa? Não, não, tá tudo bem. Certo, então, depois a gente vai abrir um momento para o debate, tá? Obrigado, Carol, pela sua palestra, foi muito empolgante. Obrigada. Agora, a Aline vai apresentar, tá bom? Vamos esperar só um pouquinho. Agora, a Aline pode Olá, começar a sua apresentação, tá? Boa apresentação. obrigada.